Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Filosofia Sem Rodeios. Esse canal que pretende discutir filosofia de um modo claro e objetivo, indo direto àquele ponto que você precisa saber. Meu nome é Bruno Rodrigues e quero te convidar hoje a investigar comigo um tema de extrema relevância para a filosofia e um tema que nós refletimos sobre ele o tempo todo, só que muitas vezes a gente nem percebe, que é o tema da ética. Eu te pergunto, você sabe o que é ética? Ética é uma daquelas palavrinhas que muitas vezes a gente tem uma noção na nossa cabeça, mas quando alguém pergunta, quando alguém nos confronta, muitas vezes a gente tem a dificuldade de definir. Não é verdade? E observe que a ética é uma das áreas da filosofia que se dedica a investigar as ações humanas e se dedica a investigar os valores dessas ações. Como assim valores? Quando a gente observa uma ação, muitas vezes nós vamos definir aquela ação como certa ou como errada. Quando alguém faz um ato de caridade, por exemplo, é muito provável que aquele ato de caridade nos cause um sentimento bom, a gente observe e tente elogiar aquela ação. Mas por que isso? Então, ética é justamente pensar sobre essas questões, pensar por que uma coisa nos agrada, por que uma coisa nos desagrada, e pensar se existe um jeito certo de agir. Porque justamente a grande pergunta da ética é como devemos agir? Será que existe um jeito certo de agir? Então observe, nessa série de aulas sobre a ética, a gente não vai, por exemplo, estudar um quadrinho que vai dizer agir de determinado jeito é certo e agir de outro jeito determinado é errado. Não, mas a gente vai refletir sobre por que determinada conduta é certa e se de fato ela pode ser considerada como certa e por que outra conduta é tão reprovável. Como por exemplo, a gente observa, exemplificando a questão da mentira. Será que mentir é absolutamente errado? Ou será que existem momentos, ou será que existem coisas que justificam a mentira? O que você acha sobre isso? A gente vai discutir ao longo dessas aulas. A gente vai ver posicionamentos filosóficos que vão dizer que mentir é absolutamente errado. Não podemos mentir sob nenhuma circunstância. E outros que vão relativizar essa questão da mentira. Então observe que a ética é uma discussão extremamente viva, que reflete sobre os nossos valores, e é isso que nós iremos discutir. Não aqui trazendo uma lista do certo e do errado, mas uma reflexão sobre as causas por que nós consideramos determinadas ações como certas ou erradas. Isso é relevante para nós porque o ser humano é um ser moral, é um ser que age de acordo com certos princípios, de acordo com certos valores. Ao longo do nosso dia, a gente está tomando certas decisões morais. Observe, quando alguém te dá um troco errado, a decisão sobre devolver o troco ou ficar com ele para si é uma decisão ética, uma decisão moral. É lá na nossa mente, quando isso acontece, a gente reflete sobre os nossos princípios e a gente toma uma decisão sobre o que é mais relevante para a gente. E aí nisso a gente tem toda uma discussão ética que pode ser tirada daqui. Então perceba, a vida exige que nós tomemos decisões e nossas decisões são tomadas após um julgamento moral. O homem, em comparação com os outros animais, é que somente ele tem um sentimento de bem e do mal. Isso é uma frase de Aristóteles. Observe, o ser humano é o único ser que de fato ele reflete sobre o bem e o mal das coisas. De fato ele faz uma reflexão mais profunda sobre o que é o certo e o que é errado e se preocupa em tomar essas atitudes. O ser humano é um ser que se preocupa com o olhar do outro, por exemplo. Os outros animais não. E nós agimos de acordo com certos valores e justamente nós temos, a grande diferencial do ser humano é justamente a capacidade de negar os seus instintos. Justamente a reflexão ética é muito isso. É você ter um desejo, que a gente vai entender agora sobre essas relações que acontecem na nossa mente, é sobre ter um desejo e ter a capacidade de negar esse desejo. Isso é ética. Isso é ética, pensar que eu quero uma coisa, mas aquilo que eu quero talvez não seja o mais adequado para a coletividade, não seja o mais adequado para todos, então eu desisto da minha ação. Então observe. Para a gente exemplificar essa discussão, a gente precisa definir e diferenciar duas coisas. Duas palavrinhas que muitas vezes a gente utiliza como sinônimos. Com certeza, ao longo do nosso dia, a gente permanece utilizando como sinônimos,
sem nenhum problema. Mas dentro da filosofia existe uma distinção básica que ela é muito importante para a gente. A distinção entre desejo e vontade. Qual é a diferença dessas duas coisas? Observe, desejo é uma coisa que nós não escolhemos, não deliberamos. É uma coisa que simplesmente emerge de nós. Como assim? Imagine que você esteja com fome. Você estando com fome, diante dos seus olhos aparece algo que seja apetecível, aparece algo que seja saboroso. Você observa e vê um salgado, vê um bolo, vê algum tipo de comida que você gosta. Observe que o desejo de comer, ele é imediato. A partir do momento que você contempla o objeto, surge esse desejo devido ao seu instinto, devido à sua necessidade, por causa da fome que causa isso. Então perceba, querer comer um determinado objeto que seja de boa aparência, não é algo que nós raciocinamos primeiro para depois decidirmos, mas é uma coisa que simplesmente surge. Então o desejo simplesmente surge, aparece, ele emerge de nós. Outro exemplo é a questão, pense no seguinte, você observa, você olha para uma pessoa, para uma mulher, para um homem que seja atraente, uma pessoa que lhe agrada. Você desejar aquela pessoa é algo imediato, é algo que você simplesmente emergiu de você e você não precisou raciocinar primeiro, mas é uma coisa que você não escolheu, o desejo simplesmente surgiu por aquela pessoa. Então isso é desejo. Só que o que é vontade? A vontade é a orientadora do nosso agir, é responsável pelas nossas decisões. A vontade vai ser o que vai definir como nós iremos agir, se nós iremos seguir ou não o nosso desejo. Como assim? Estou com fome. Observo uma determinada comida de boa aparência. Voltando ao nosso exemplo. Só que eu não posso comer. Por quê? Talvez por bem ser algum motivo que diz que eu não posso comer determinada comida. Pense que eu estou fazendo um jejum por um motivo religioso. Pense que eu estou fazendo jejum porque eu vou fazer um exame. Pense que eu sou diabético e não posso comer determinada comida, determinado doce, por mesmo aquilo sendo aprazível, sendo apetecível aos meus olhos. Então perceba, a vontade vai ser o que vai definir se vamos seguir ou não nossos desejos. E o ser humano ele tem a capacidade de negar o seu instinto. Mesma coisa, só aplicando esse mesmo conceito ao nosso outro exemplo, quando você observa uma pessoa que lhe agrada, você tem desejo por aquela pessoa, você pode negar o seu desejo. Pode ser por uma questão de compromisso que você ou a outra pessoa tenha, pode ser porque é uma relação que não pode acontecer, pode ser porque depois você reflete, raciocina e observa que ficar com aquela pessoa não vai ser uma coisa benéfica, mas na verdade vai ter consequências ruins. Então observe, o desejo ele vem primeiro, o desejo emergiu e o raciocínio vem depois para dizer se nós iremos ou não seguir o nosso desejo. Tudo bem? Então esses conceitos precisam ficar claros para a gente, porque a gente só consegue discutir sobre ética baseado nesses conceitos. A gente só consegue discutir ética pressupondo que o ser humano ele tem essa capacidade de negar os seus instintos. Ok? Então retomando aqui, observe. Existe algo absolutamente certo e absolutamente errado? Isso é a grande chave que nós iremos discutir aqui. Discutir se existe de fato uma conduta, um jeito certo de agir em todas as situações, ou se não existe, ou se tudo é permitido. Isso a gente vai discutir sobre várias perspectivas. A gente vai discutir ideias relacionadas à razão, ideias relacionadas a Deus, ideias relacionadas a dizer que tudo é relativo, que nós podemos agir de qualquer maneira, e tudo isso aqui será alvo da nossa investigação, que tenho certeza que será extremamente interessante. Então, avançando aqui, cumpre também nessa aula nós distinguirmos moral e ética. Também são duas palavrinhas muitas vezes utilizadas como sinônimos. Chama atenção para um detalhe. Na filosofia, alguns filósofos vão utilizar esses termos com significados diferentes até mesmo desses que eu vou apresentar aqui. Porque às vezes um filósofo específico, ele utiliza de uma terminologia específica. Mas de modo mais geral, o que a gente vai entender? Moral são os costumes de um determinado povo, são os valores compartilhados de um determinado povo. É o que está dado em determinada sociedade.
Então observe, coloquei aqui, moral são normas que orientam o comportamento humano relativo à cultura. Então está completamente vinculado à cultura os valores morais de um povo. Por exemplo, aceitar ou não a conduta está de um determinado povo, um determinado contexto histórico específico, é uma discussão relacionada com a moral. Por isso, por ser algo cultural, por ser algo histórico, por ser algo ali que está ali realmente delimitado no tempo e espaço, a moral pode sofrer alterações. Como, por exemplo, a nossa sociedade, até um tempo atrás, ela era extremamente radical com homossexualidade, com homossexuais. E, hoje em dia, já é um valor moral que vem sendo cada vez mais aceito, embora ainda existam muitas restrições. Outro exemplo, a questão do racismo. Fazer uma piada racista há algum tempo atrás era algo considerado extremamente normal. Mas pode dizer, mas professor, hoje em dia a nossa sociedade ainda é homofóbica, ainda é racista? De fato, é. Mas a gente pode observar, analisando a história, que como isso mudou ao longo do tempo e como avanços têm sido alcançados na questão do respeito a todos nos últimos tempos. Por exemplo, se alguém faz uma piada racista publicamente hoje, embora algumas pessoas possam achar isso normal, a grande maioria das pessoas irá condenar e irá reprovar essa conduta, irá reprovar esse jeito de agir. Então, perceba, a sociedade ela passa por transformações morais. E o que é ética nisso? Ética vai ser aquilo que eu coloquei anteriormente. Pensando nessa distinção filosófica entre ética e moral, a ética vai ser justamente a pergunta. Vai ser justamente uma reflexão sobre a moral, uma reflexão sobre como nós devemos agir. A ética, então, vai olhar para a moral e vai pensar e vai refletir se aqueles valores morais, eles são corretos, eles devem continuar sendo aceitos, ou se eles não têm fundamento nenhum, são prejudiciais e devem mudar. Então aqui a gente faço então essa distinção entre moral e ética, considerando então ética disciplina teórica sobre as práticas humanas, investigação sobre a melhor forma de viver e a fundamentação da moral. Observe que a ética ela é uma disciplina da filosofia. Por quê? Porque, por exemplo, não é a ciência que define como nós devemos agir. Você não pode, até hoje você não pode testar em um laboratório e ter no laboratório os resultados sobre o melhor jeito dos seres humanos agirem para serem felizes. Não, a gente não encontra isso. O que a gente tem é apenas especulação racional sobre esse assunto. O que a gente tem, então, é apenas uma discussão da filosofia sobre esses assuntos, não relativos à ciência. Pelo contrário, inclusive, a ética é que dá os limites para a ciência. A discussão filosófica da ética é que diz, mas fazer determinado tipo de pesquisa ela é errada. Porque, por exemplo, fazer pesquisas com animais ela é errada porque agride o direito dos animais, é uma discussão filosófica, uma discussão ética. Perceba que a ciência é que está limitada, a ciência é que é limitada pela filosofia. A ética é uma limitadora da ciência. E pela ciência a gente não extrai a ética. Que fique clara essa relação para a gente entender o lugar da ética nas discussões. Tudo bem? E aqui dentro desse contexto aqui a gente tem então esse início dessa discussão acerca da ética. Espero que tenha ficado claro esses primeiros conceitos. Agradeço muito pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Peço que deixe seu like, não esqueça de deixar seu like, se inscrever nesse canal. E qualquer dúvida, qualquer questão, pode mandar uma mensagem no direct, que eu terei no Instagram de preferência, que eu terei muito prazer em responder. Tá bom? Muito obrigado.